Boa tarde, galera do sexto ano. E aí, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem. Vamos lá para a aula de hoje. Vamos fazer aqui a correção da atividadezinha que eu passei na aula de ontem. Perdão, na última aula de matemática que tivemos, né? Que foi sobre ponto, reta e plano, né? Os entes geométricos primitivos. E aí foi essa atividadezinha bem simples para casa, que a gente vai responder aqui rapidinho, antes de iniciar o nosso próximo conteúdo. Primeira questão diz assim, ó, qual a ideia, ponto, reta e plano, que você tem quando observa? Letra A, um furo de agulha em uma folha de papel. Presta atenção, pessoal, aqui, ó. Se eu tenho uma folha de papel, eu tenho um plano. Se eu tenho uma folha de papel, eu tenho um plano. Se eu furo ela bem aqui com uma agulha, eu vou formar o quê? Um ponto. Um ponto num plano, certo? Então, ponto. B, se eu tenho o tampo de uma mesa, ó, a superfície aqui, superfície de uma mesa, ela é o quê? Ela é um plano, certo? Ela é um plano. Finito, né? Porque tem fim, né? Tem as dimensões, mas é um plano, certo? Então temos aqui a ideia de um plano. As linhas laterais de um campo de futebol. Temos aqui, ó, pessoal, ó, retas. As linhas laterais temos aqui retas, ó, certo? Então a gente tem retas. Ele se referiu à linha, não se referiu ao campo. O campo é um plano, as linhas são retas. Uma estrela no céu, ó, várias estrelas no céu são pontos, né? São pontos no céu. Um barbante bem esticado, um barbante bem esticado é o quê? É uma reta, né? Isso aqui nos dá uma ideia de reta. E o quadro negro de sua sala, no caso, nossa sala tem quadro branco, né? Então, mas é a mesma ideia, é plano, tá, gente? O quadro é um plano. Continuando aqui na segunda questão, ó, observando a figura do plano alfa, tá? Letrazinha aqui do grego, ó, alfa, responda. Temos aqui dentro desse plano alfa várias retas, ó. Temos a reta B, não, perdão, temos a reta R, temos a reta S e temos a reta X, né? E temos o ponto M, temos o ponto N, temos o ponto A, temos o ponto B. Aí vem as perguntas: quais pontos estão destacados? Ponto A, ponto B, ponto N, ponto M. 4 pontos. A, B, N, M. Quais retas estão destacadas? Reta R, reta S, reta X. Certo? Observando a figura seguinte, responda. Pessoal, ó, o que a gente observa aqui, ó, olhando para essa figura? Temos aqui dois planos, tá? Temos o plano alfa, que está aqui na vertical, ó. Temos o plano gama, que está aqui na horizontal. Certo? Temos uma reta T, um ponto C e um ponto B no plano alfa. E no plano gama temos uma reta R, um ponto P e um ponto A. Vem as perguntas. Letra A. Quais os pontos que pertencem ao plano gama? Tá aqui. Qual plano gama é esse? Quais são os pontos? Ponto A e ponto P, né? Então coloca aqui A, P. Letra B. Quais os pontos que pertencem ao plano alfa? Ponto B, ponto C. Então, BC. Qual a reta que está contida no plano gama? O plano gama é esse. Qual a reta que está contida aqui? Reta R. Tá? R minúsculo. Para caracterizar uma reta. E a quarta questão, para encerrar nossa pequena atividade, diz assim: observe o plano a seguir e classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Na letra A, ele diz que o ponto C pertence ao plano alfa. Ó, o ponto C pertence ao plano alfa? Sim, porque está dentro dele. Está dentro do plano, então isso pertence a ele. Verdade. O ponto A, está aqui, está contido, né? Ó, está contido na reta S. Pessoal, o ponto A está contido na reta S? Sim, ele está dentro da... Ele está em cima aqui da reta S. Então ele está contido na reta. Verdadeiro. Gente, perdão, houve um equívoco aqui, ó. Na letra B, o ponto A não está contido na reta S, tá? A gente diz contido quando se refere a uma reta, certo? No caso aqui a gente está se referindo ao ponto A. No caso, o correto seria o ponto A pertence à reta S. Aqui teria que ser um Ezinho, ó. Mas está contido não, está errado. Então é falsa. Beleza? Letra B, falsa. Letra C.
diz que o ponto A, ó, está referindo ao ponto A, pertence à reta R. Verdade? Não. Ele pertence à reta S, não é a reta R. Então, falso também, ó. Verdadeiro, falso, falso. Na letra D, diz que o ponto A pertence à reta S. Ah, agora aqui sim, aqui é verdade. No caso, ele pertence à reta S. E reta R, está se referindo à reta R, diz que está contida dentro do plano alfa. Verdade? Verdade. Quando a gente se refere à reta, a gente diz que ela está contida, ela está dentro do plano alfa. Verdade. Reta S está contida no plano alfa? Sim, verdade também. E o ponto D pertence à reta R? Ei, o ponto D está dentro da reta? Não, que é falso. Então, gente, foi isso, a correção da nossa atividade. Vamos agora aqui para o nosso próximo conteúdo, que vem falar de relação entre duas retas dentro de um plano, né? Em um plano. Temos aqui 4 tipos de retas, certo? 4 tipos de retas que vamos ver aqui e analisar o que significa cada uma e quais as diferenças. Temos as retas coplanares, tá, gente? Que são retas que estão em um mesmo plano. Indicamos as retas coplanares da seguinte forma. O fato de duas retas ou mais estar contida dentro de um mesmo plano, ela já se classifica como coplanares, tá? Então, coplanares, ou seja, estão dentro de um mesmo plano, pertencem ao mesmo plano, está contido dentro de um mesmo plano, certo? Então, se tivesse mais retas aqui, ó, elas seriam retas coplanares, só pelo fato de estar dentro do plano alfa. Temos retas concorrentes em um plano beta, né? Ó, tá aqui, plano beta. Estão contidas duas retas que possuem um ponto em comum. Observe que elas se cruzam no ponto A. Pessoal, retas concorrentes, elas recebem esse nome de concorrentes porque elas se tocam, elas se cruzam. Em algum ponto elas vão se cruzar, né? Formando um ponto aqui, ó, de encontro das duas. Então temos aqui a reta M, temos aqui a reta N. Ambas estão contidas no plano beta. E elas se tocam bem aqui ao meio, ó, formando o ponto A, que é o ponto de encontro das duas retas, M e N, que estão contidas dentro do plano beta. Certo? Então, retas concorrentes são aquelas retas que se tocam, que se cruzam. Certo? Simples assim. Indicamos essas duas retas concorrentes, né? Ou secantes, podemos também chamar elas de secantes, se não quiser chamar de concorrente, tanto faz. Da seguinte forma, N vezes N, ó. Então, qual a caracterização dessas retas concorrentes? M vezes N, ó. Minúsculo, tá? Só lembrando que é minúsculo. M vezes N. Quando vocês verem essa caracterização aqui de retas, ó, vocês vão saber que é retas concorrentes, tá? M vezes N. Quando as duas retas M e N se cruzam formando ângulos de 90 graus, ó, ou seja, um ângulo reto, em que uma está totalmente na vertical e outra está totalmente na horizontal, ou não, elas podem estar na diagonais as duas. Mas se elas estiverem formando um ângulo reto aqui, ó, de 90 graus, elas são chamadas de perpendiculares, tá? Retas concorrentes perpendiculares, certo? São aquelas retas que se cruzam formando uma cruz, tá? Elas vão se formar uma cruz, seja em qual posição for, diagonal, em pé, deitada, tanto faz, tá? Se ela estiver formando uma cruz, né, ó, então elas são chamadas de retas concorrentes. Concorrentes por quê? Porque elas se tocam. Só que elas são chamadas de perpendiculares porque elas se tocam formando quatro ângulos retos, na verdade, ó. Temos aqui 4 ângulos retos, formando uma cruz. Veja, indicamos elas assim, ó. Então, para indicar retas perpendiculares, né, retas que formam um ângulo de 90 graus, vamos escrever a reta M, aí coloco um Tzinho aqui de cabeça para baixo, ó, para indicar que elas estão formando um ângulo reto. Então, M, Tzinho de cabeça para baixo, N, retas concorrentes perpendiculares. Agora, gente, na página seguinte aqui, 216, se essas retas se cruzam e não formam ângulos retos, né? Se elas não se cruzam formando uma cruz, elas são chamadas de retas concorrentes oblíquas, tá?
retas concorrentes oblíquas, ou seja, elas estão se tocando, mas não estão se formando o sinal de uma cruz, tá? Então, chamamos elas de retas oblíquas. Vocês perceberam que as retas perpendiculares elas vão se tocar, ó, formando uma cruz, ó. Ou seja, elas vão estar formando ângulos de 90 graus. Ó, temos aqui 4 ângulos de 90 graus aqui no centro delas. Já aqui nós temos um ângulo de maior que 90 graus, que é o ângulo obtusa. E aqui nós temos dois ângulos menor que 90 graus, que são os ângulos agudos. Ó. Temos dois ângulos maior que 90, que é esse de cima e esse de baixo. E dois ângulos menores que 90, que são esses dos dois lados. Então, chamamos elas de concorrentes oblíquas. Memorizem isso. Retas concorrentes perpendiculares formam uma cruz. 4 ângulos retos. Retas concorrentes oblíquas formam dois ângulos maior que 90, dois ângulos menores que 90. Não formam o sinal da cruz. Certo? Continuando aqui nosso estudo de retas, vamos ver aqui agora as retas paralelas. O que são retas paralelas? Duas retas contidas em um plano beta, ó, duas retas contidas dentro de um plano beta, reta M, reta N, estão contidas no plano beta, que não possuem nenhum ponto em comum e possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, gente, ó, essa reta M e essa reta N estão contidas no plano beta, beleza. Elas se tocam? Não. Elas têm a mesma direção? Sim, ó. Uma ponta indo para a direita, outra ponta indo para a esquerda. Tem o mesmo sentido? Sim, as duas estão aqui na diagonal, ó. Certo? Então, diagonal, diagonal. Elas nunca irão se cruzar, elas nunca irão se tocar em momento nenhum. Até porque a gente sabe que uma reta é infinita, ó. Essa reta vai seguir infinitamente para cá e esse lado infinitamente para cá. Assim como a reta N. Só que elas nunca irão se tocar dentro do plano, certo? Essas retas denominamos elas como retas paralelas. E como é que caracterizamos elas? M, aí coloca duas barrinhas aqui paralelas, ó, para indicar que elas são paralelas, e a letra M. Então aqui, ó, reta M é paralela à reta N, certo? Não se tocam, não se cruzam, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido. Indicamos a relação entre elas da seguinte forma: M / N. Temos aqui o exemplo, ó, as ruas 8 e 9 são paralelas, pois mantêm sempre a mesma distância uma da outra. Então, gente, para encerrar aqui nossos tipos de retas, vamos ver aqui as retas coincidentes, que são duas retas iguais, né? São duas retas que estejam contidas em um mesmo plano e que possuem exatamente todos os seus pontos em comum. Nós vimos lá no início, quando eu fiz a introdução de retas, que o significado de reta, né, a definição de reta, é que ela é um conjunto infinito de pontos, né? Ela é formada por pontos, por um conjunto infinito de pontos, porque ela não tem fim. Então, dizemos que duas retas são coincidentes quando uma reta está em cima da outra. Ó. A gente só percebe uma a olho nu, só que elas são duas retas que possuem exatamente o mesmo sentido, a mesma direção e estão no mesmo lugar, ou seja, com todos os pontos em comuns, certo? Então, dizendo que essas retas são iguais, ó, reta M é igual a reta N, ou reta M é coincidente à reta N, certo? Lembrete, duas retas podem estar contidas em planos diferentes, ou seja, não ser coplanares. Veja, temos aqui, ó, plano alfa, plano beta, a reta R pertence ao plano alfa, a reta S pertence ao plano beta. Esses planos estão colados aqui um do outro, ó, eles estão juntos, porém, essa reta R pertence ao plano alfa, essa reta S pertence ao plano beta. Elas não são coplanares, elas não pertencem ao mesmo plano. Então, a esses tipos de retas chamamos de reversas, certo? É o contrário de coplanares. Coplanares são que estão no mesmo plano. Reversas que estão em planos diferentes. Certo, gente? Então é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos aí da relação das retas. Vimos retas coplanares, que são retas que estão contidas no mesmo plano. Vimos retas concorrentes, tem as perpendiculares, que formam uma cruz, e temos as oblíquas, que se cruzam formando um sinal que não é da cruz, certo? Vimos as paralelas,
que não se tocam, têm a mesma direção e o mesmo sentido, e as coincidentes que são retas exatamente iguais, né? E temos aqui para encerrar nossa videoaula a atividade que vai ser passada de hoje, ó, página 217 e 218. Vocês façam, respondam e me mandem. E na próxima aula a gente vai corrigir algumas delas. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.